Olá, graça e a paz, em nome de Jesus, seja bem-vindo aí a mais um vídeo do nosso canal. Lembrando você aí que se você ainda não é inscrito, se inscreva, e que se você aí já é inscrito, que você divulgue, que compartilhe aí aquilo que temos aprendido da parte do Senhor por meio do canal. Então, irmãos, nós vamos hoje então, conforme prometemos, hoje é a terceira parte da série Prepare-se para o Fim. E nós vamos falar exclusivamente nessa parte, né? Abriu uma janela daquela ministração do vídeo anterior, da segunda parte, a ordem ali cronológica, a ordem dos eventos relacionados à vinda do Senhor. Então nós avisamos ali, se você não assistiu o vídeo, assista, mas nós falamos que quando chegou no item 10 ali, que é o arrebatamento, nós falamos que abriríamos uma janela exclusiva para falar sobre a grande tribulação e o arrebatamento da igreja. Afinal de contas, irmãos, essa é a parte que mais envolve divergências, muitas vezes discussões em relação à grande tribulação, se a igreja será arrebatada antes ou depois da grande tribulação. Então, irmãos, eu quero aqui de uma forma, eu vou procurar dividir aqui em 3 partes esse vídeo, né? É óbvio, irmãos, que o vídeo vai ficar aí um tempo mais ou menos parecido com o outro, em torno de 30 minutos, mas eu peço para você, é extremamente importante para o nosso canal, que você assista o vídeo, né? Essa questão de permanecer no vídeo por um bom tempo, que você assista o vídeo, eu acredito que vale muito a pena. Um outro detalhe, irmãos, um outro aviso que eu quero deixar claro aqui, é que, claro, falar de arrebatamento da igreja, falar de grande tribulação, né? Nós vamos entrar aí, vamos falar aí sobre as linhas, né? Que mais tem o confronto, que é a linha pré-tribulacionista e a linha pós-tribulacionista, né? Uma linha acredita que Jesus vem e recolhe a igreja, arrebata a igreja antes da grande tribulação, ou seja, a igreja não passa pelo período da grande tribulação, e uma outra parte, que são essas duas que mais tem aí a divergência e muitas vezes discussões e brigas. Nós não queremos aqui brigar com ninguém, que é a linha do pós-tribulacionismo, que afirma que a igreja sim vai passar pela grande tribulação, pelo período da grande tribulação. Então, irmãos, eu quero deixar claro aqui que eu vou deixar evidente aqui o meu posicionamento. E eu vou procurar não defender o meu posicionamento, apesar de eu citar alguns textos, e eu vou deixar para você tirar as suas conclusões. Então, irmãos, eu vou deixar assim, o meu posicionamento é pós-tribulacionista, que Jesus virá depois da grande tribulação, tá bom? Mas eu vou procurar aqui, irmãos, a minha intenção é essa, é não defender aquilo que é a minha posição. Mas eu vou ler alguns textos e salientar algumas coisas que fique para você aí tirar a sua conclusão. E um outro detalhezinho antes de começarmos aqui, irmãos, é que assim, se tem alguém, um pré-tribulacionista ou um mid-tribulacionista, que é aquele que acredita que Jesus vai vir quando começar, né, ali quando começar a grande tribulação, Jesus recolhe a igreja, né? Eu não vou, irmãos, não adianta nem perder tempo de me mandar textos, eu conheço já os textos dos pré-tribulacionistas, eu não vou responder, irmãos, porque isso aqui não é um debate, tá bom? Então, eu quero dar esses recados iniciais, tá bom? Então, vamos para a palavra de Deus, em nome de Jesus. E nós vamos ver aqui, irmãos, um detalhe muito importante a esse assunto, né, da grande tribulação, da vinda do Senhor.
se encontra ali no capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 15. Eu vou ler aqui, mas, irmãos, o que o Senhor está falando aqui no capítulo 24, eu falei isso no primeiro vídeo, nós não podemos perder isso de vista, porque muitos começam a ler aqui a partir do 15. Só que Jesus está trazendo um conjunto de respostas baseado no versículo 3. Lembram que eu falei? Quando eles disseram assim, lá no versículo 3 de Mateus 24. Dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda, tá? Da tua vinda. A palavra aqui, irmãos, vinda, é parousia, que é chegada, tá bom? Depois nós vamos explicar isso durante o vídeo em outros versículos que é usada essa palavra vinda. Não é volta, é vinda. E a palavra vinda é parousia no grego. E ela quer dizer chegada. Tá bom? Então, olha só, haverá da tua vinda, terceiro, e por último ali, ó, a consumação do século, ou o fim dos séculos. O fim dessa era. Então, Jesus está falando aqui sobre o fim. Nós não podemos perder de vista isso, tá bom? Então, eu vou lá para o versículo 15, aonde diz assim, ó: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar da casa coisa alguma, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das grávidas que estiverem, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Aqui está a palavra que aparece, grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Tá bom? Então nós lemos aqui, irmãos, e uma coisa muito importante que nós precisamos entender é que quando se fala aqui desse capítulo 24 de Mateus, nós precisamos, irmãos, entender a profecia lá de Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27, que fala das 70 semanas de Daniel, ou como queira aí, a 70ª semana de Daniel. Amém? Então, nós vamos ter que ir lá para Daniel, capítulo 9, versículo 24. Até o versículo 27, irmãos, para entender, tá? Então, é assim mesmo, irmãos. A gente vai aqui, mesmo que a minha intenção é o básico do básico nesse assunto, irmãos. Nós não vamos entrar em camadas mais profundas. Aqui é como se fosse um primeiro degrau desse assunto. Acredite, há muita coisa, muitos textos, muitos esclarecimentos em outros profetas. Eu vou usar aqui apenas Daniel, tá? Para ratificar aquilo que Jesus falou. Jesus mencionou lá em Mateus 24, no versículo 15, ele menciona a profecia de Daniel. Então nós estamos lendo aqui, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 7 mais 62, 69 semanas, irmãos, tá? Desde a ordem para restaurar a cidade, para restaurar o templo. Olha só,
As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Versículo 29, aqui está essa última semana de Daniel. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador até a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então aqui, irmãos, está fazendo uma alusão clara ao anticristo. Está fazendo uma alusão clara a esse período de 7 anos. Essas semanas aqui, essas 70 semanas, são semanas de anos, irmãos. Então, só para que nós possamos aqui, irmãos, ampliar o nosso entendimento, o que aconteceu desde a ordem lá, aquelas primeiras 7 semanas? Como eu falei, irmãos, nós não vamos poder nos atentar aqui a datas, mostrar datas, não. Vamos passar por cima. Em outros assuntos nós vamos pousar e vamos esmiuçar, vamos dissecar alguns textos. Mas olha só, Daniel capítulo 9, versículo 24, que nós lemos lá, irmãos, ele vai falar da ordem para a reconstrução de Jerusalém, 7 semanas, 49 anos, se cumpriu a risca desde quando saiu a ordem do rei, tá bom? Até a morte do ungido, aquelas 62 semanas, mais 434 anos, se cumpriu a risca quando o Messias, quando o nosso amado Salvador morreu na cruz. Cristo Jesus morreu na cruz. Se cumpriu. Então, 69 semanas estão cumpridas. Se cumpriram, irmãos. Amém? Então, é mais ou menos, irmãos, eu gosto de usar essa ilustração, né? É mais ou menos, irmãos, como que se Deus tivesse um cronômetro e ele parou o cronômetro nas 69 semanas. É claro que tudo isso tem um objetivo, como eu falei aqui, irmãos, não dá para nós entrar nesses pormenores, mas há um propósito de Deus de ter paralisado o seu cronômetro. Então falta quanto, irmãos? Falta uma semana, 7 anos. Tá bom? Então, irmãos, segundo aí os estudiosos, os teólogos, é justamente essa última semana de Daniel que todos nós aí estamos aguardando, esperando, tá? Quando esse abominável da desolação fará aliança com muitos, porém o texto diz que não é com todos. Então, vamos lá. Diz lá na profecia de Daniel, tá, irmãos, que ele, o anticristo, fará firme aliança com muitos por uma semana, 7 anos. E esses 7 anos, irmãos, eles serão os últimos 7 anos dessa era. Amém? Então, olha só. Irmãos, isso é importante entender que essa última semana de Daniel foi profetizado por Daniel e Jesus menciona: quando, pois, virdes o abominável da desolação, assentado lá no lugar santo, se fazendo como Deus. Então, irmãos, olha só que interessante. A expressão grande tribulação se refere a quanto tempo de tribulação? Olha só, vamos lá para Mateus, capítulo 24, o versículo 22, irmãos. Vamos lá, bem didático, bem com calma. Vamos ter que ter paciência, irmãos, mas eu creio que você vai aprender bastante aqui, pelo menos desse básico aqui, sobre a grande tribulação e o arrebatamento da igreja. Versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados 3 anos e meio. Eu vou mostrar depois. Ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias foram abreviados, irmãos. Esses 3 dias, esses dias foram abreviados por causa dos escolhidos. Então, olha só, eu sei, irmãos, que muitos da linha pré-tribulacionista vão dizer que esses escolhidos são os judeus,
Mas, irmãos, aí vai contra o que a palavra de Deus diz, Efésios 1:4. Deus nos escolheu nele, em Cristo. Desde a fundação do mundo, nós somos os escolhidos, a igreja é escolhida, irmãos. Então aqui nós vemos que a igreja estará na grande tribulação. Amém? Então eu superficialmente vou dizer isso para vocês. Os escolhidos são todos aqueles que creem em Jesus, judeus e gentios convertidos a Cristo, que reconhecem a obra da salvação na cruz por meio de Cristo. Irmãos, é só ler Efésios 1:4. Esse é um texto apenas. Como eu falei, aqui é o básico, tá bom? Então vamos lá. Vamos seguir aqui então, irmãos. Então, o que eu quero dizer, irmãos, que o período, tá? Para não haver confusão, o período tribulacional é os 7 anos, tá? Vamos dizer que seja... Aqui, eu tenho uma régua aqui na minha mão. Faz de conta que essa última semana, ó, é o período tribulacional, tá bom? Para não haver confusão. 7 anos. Porém, irmãos, a grande tribulação, esse versículo 22, esses dias que foram abreviados, é a metade dos 7 anos. Quanto que é a metade de 7 anos? 3 anos e meio. Então, período tribulacional é o período de 7 anos. Mas a grande tribulação é a metade, 3 anos e meio. Vamos ver isso na palavra, irmãos? Vamos lá. Então, nós vamos ver essas expressões, 3 anos e meio, 1260 dias, um tempo, tempos, metade de um tempo e 42 meses. Tá bom? E eu vou ler apenas, irmãos, vou mencionar aqui, vou ler um versículo de cada um, e depois eu posso, quem sabe, aí deixar na descrição desse vídeo. Tá bom? Então vamos lá. Lucas capítulo 4, versículo 25. Lucas 4, 25. Aqui, irmãos, está fazendo alusão, tá? Assim como lá em Tiago 5,17. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. O céu se fechou. Então, irmãos, aqui está falando está fazendo, né, referência aí a esse período de grande tribulação. Temos um outro texto, lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 9. Apocalipse 11, versículo 9. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Então, irmãos, está fazendo aqui, irmãos, nós temos que entender isso pelo Espírito, que está fazendo aqui alusão a esses 3 anos e meio. Vamos lá, mais observações aí. Apocalipse 11, versículo 3. Apocalipse 11, lá onde nós estávamos, versículo 3. Diz assim, ó. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Esse período de 1260 dias, irmãos, é equivalente a 3 anos e meio do calendário, né, de ano dos judeus. 3 anos e meio. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Vamos lá para Daniel 12, 7. Daniel 12, 7. Vamos aqui para a Bíblia, irmãos. Daniel 12, 7. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo. Quem é o povo santo, irmãos? De Deus. É a igreja, composta por judeus e gentios convertidos a Cristo, ou gentios e judeus convertidos a Cristo. Olha só, estas coisas todas se cumprirão. Bem, vamos para o próximo.
Então nós vimos 3 anos e meio, 1260 dias, e agora e um tempo, tempos e metade de um tempo. E vamos ver Apocalipse 13, que vai falar dos 42 meses. Apocalipse 13. Agora, aqui está fazendo alusão diretamente ao poder que será dado ao anticristo, né? A essa besta que vai se levantar. Olha só quanto tempo foi dado para ele ter poder. Olha só, versículo 4. Foi-lhe dada, Apocalipse 13, versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Quanto é que é 42 meses, irmãos? Você que está assistindo esse vídeo, 42 meses equivale a 3 anos e meio. Vou repetir. Foi-lhe dada a boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir. Para agir. Ou seja, ele faz a aliança de 7 anos, mas a autoridade para agir, ele só tem 3 anos e meio, irmãos. Estou sendo bem didático aqui para que todo mundo entenda. Bem, então nós vimos aqui, irmãos, sobre a questão aí da grande tribulação, Jesus falando do fim. Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 15, que nós lemos, ele menciona Daniel, capítulo 9, 24 a 27. Mas se nós voltarmos lá no início, na raiz das perguntas, lá no versículo 3, Jesus está respondendo, a pergunta foi sobre o fim, sobre a sua volta, os sinais e sobre o fim de tudo, irmãos. Fim é fim, irmãos. Não tem conversa. Fim é fim. Não pode ter 2 fins. Um fim no início dos 7 anos e um fim depois dos 7 anos, irmãos. Deus não é Deus de confusão, irmãos. Nós vamos ver outros exemplos aí. Vamos lá. Então, agora, irmãos, dentro desse contexto todo que nós vimos, então, os 7 anos, irmãos, os primeiros 3 anos e meio dessa última semana, dessa aliança que o anticristo fará, os primeiros 3 anos e meio vai ser a ascensão dele. E a última metade dos 7 anos, ou seja, os últimos 3 anos e meio dos 7, eu comparo, eu coloco o nome de a manifestação do anticristo. Fácil de entender. 7 anos, os primeiros 3 anos e meio, ascensão, e os últimos 3 anos e meio, manifestação. Amém? Agora, irmãos, a pergunta: a igreja será arrebatada antes, durante, que é o mid-tribulacionista, ou depois da grande tribulação? Em qual momento? E aqui, irmãos, falar sobre o arrebatamento, nós vamos entrar aí nessas 3 linhas teológicas de interpretação. Quanto à questão do mid-tribulacionista, irmãos, nós nem vamos aqui mencionar, porque não tem grande adesão à questão do mid-tribulacionismo. Mas a gangorra tá justamente com o pré, a igreja não passa pela grande tribulação, e o pós-tribulacionista, a igreja passará pela grande tribulação, e eu me encaixo nesse grupo. Vou explicar por quê. Nós vamos explicar aqui. Por isso, não deixe de assistir todo esse vídeo, irmãos. Não importa o tempo que ficar aqui, irmãos. Às vezes a gente perde tanto tempo lendo tanta coisa que não edifica. Mas vamos aqui aprender. Fique até o fim, tá bom? Não se preocupe com o tempo. Vamos lá. Então, olha só. Então, as 3 linhas. A pré-tribulacionista, Jesus arrebata a igreja antes da grande tribulação, meso ou mid-tribulacionista, no meio dos 7 anos,
logo no início dos últimos 3 anos e meio, e o pós-tribulacionista no final, nos últimos 3 anos e meio, no final, bem no final, ó, início, meio e fim, no último dia dos 7 anos. Esse último dia, irmãos, é a grande chave para entender essa questão. Vamos lá. Então, irmãos, dentro dessas 3 linhas, tá? Eu não vou citar texto aqui de pré-tribulacionista, não, irmãos, tá? Eu apenas, irmãos, eu quero salientar aqui uma coisa, tá? Eu quero salientar aqui uma coisa muito importante, preste atenção. Quero salientar uma coisa muito importante, que o ensino dos apóstolos, primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração, a patrística, e também, irmãos, tem esse livrinho aqui, ó, chamado Didaquê. Esse aqui é um livro sobre patrísticas, né, os pais apostólicos, e dentro desse livro aqui, que é o volume 1, tem um material aqui, um documento apostólico, que gira aí em torno, não se sabe a data certa, mas gira em torno do ano 80 depois de Cristo a 120 depois de Cristo, irmãos. Pega as 2 gerações, as 2 primeiras gerações de apóstolos de Jesus, de discípulos de Jesus, os pais da igreja, irmãos. E nós vamos ver que ninguém falava sobre uma vinda em 2 partes, uma vinda bipartida, uma vinda secreta, um arrebatamento secreto dos santos. Nada, nós não vamos encontrar nada, irmãos. Nos livros, né, dos primeiros apóstolos, segunda linha de apóstolos, né, não vai encontrar. E dentro desse material, depois nós vamos ler ele, talvez seja a última coisa que eu leia, o material da Didaquê. É um material muito respeitado, irmão, não há como ignorar, não tem como. Não tem como ignorar, irmãos, o que esse material da Didaquê, no último capítulo, fala sobre a vinda do Senhor. Então, por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque quando nós analisamos a história da igreja, e quando nós analisamos esses apóstolos todos, ninguém falava sobre um arrebatamento secreto da igreja. Então, eu quero falar aqui, irmãos, alguns detalhes aqui importantes sobre a linha aí dispensacionalista, né? Pós-milenismo, pré-tribulacionista. Irmãos, escute, o pós-milenismo, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele foi primeira, segunda, terceira, quarta, até o 4º século. Ninguém falava sobre pós-milenismo. Todo mundo era pré-milenista, apontava para um futuro. Jesus vem e depois se estabelece o milênio. Ou a sua vinda e aí começa o milênio. Todos eles, irmãos, eram pré-milenistas, pós-tribulacionistas. Se chama pré-milenista histórico, apostólico, clássico, tá bom? Mas o que eu quero falar, irmão, sobre essa questão do dispensacionalismo pré-tribulacionista? Preste bem atenção agora, eu vou falar com muita calma, tá bom? O ensino de um arrebatamento secreto, irmãos, pré-tribulacionista, é uma doutrina que nunca existiu antes de 1830 depois de Cristo. Vou repetir. O ensino de um arrebatamento secreto pré-tribulacionista é uma doutrina que nunca existiu antes de 1830 depois de Cristo. No mínimo curioso isso. No mínimo curioso. Essa interpretação é fruto de uma exegese cuidadosa das Escrituras? Pergunta. Ponto de interrogação. Não.
Uma jovem escocesa chamada Margaret MacDonald, uma profetisa que teve uma revelação particular no começo de 1830, ali em torno disso, essa questão de datação é complicada, em que Jesus capturava um seleto grupo de cristãos antes da manifestação do anticristo. Olha só, já se contradiz com o ensino de Jesus no capítulo 24 de Mateus. Quando, pois, virdes o abominável. E depois nós vamos ler o texto que Jesus diz, logo depois daqueles dias aparecerá o sinal do Filho do Homem. Olha só, vai vendo aí. Essa doutrina chegou até os irmãos Plymouth, da Inglaterra. E também chegou aos ouvidos de um homem chamado John Nelson Darby, que tomou o ensino, se apropriou do ensino de Margaret MacDonald sobre o arrebatamento secreto e fez algumas alterações. Agora preste atenção, irmãos, que detalhe interessante isso. Os irmãos de Plymouth ainda se orgulhavam dos seus ensinos pré-tribulacionistas. Olha só, dizendo que nem os pais da igreja tinham ensinado tais ensinos. Nem os pais da igreja tinham ensinado tais ensinos. É óbvio que eles não tinham ensinado, porque como que eles vão ensinar algo que não existe? Algo que não é verdadeiro? Espero que você esteja entendendo o que eu quero dizer. Então esses irmãos Plymouth se orgulhavam dos seus ensinos pré-tribulacionistas e eles diziam, nem os apóstolos ensinavam sobre isso. E nós descobrimos. Olha só que coisa interessante. Bem, o que eu quero dizer aqui, irmãos, dentro dessa observação, o maior responsável pela ampla aceitação do pré-tribulacionismo entre os evangélicos foi um homem chamado Cyrus Ingerson Scofield. Cyrus Ingerson Scofield. Ele publicou a Bíblia Scofield em 1909. Essa Bíblia expunha as doutrinas de Darby. E aí é o tal do darbyismo. Então, irmãos, essa Bíblia Scofield, ela é uma Bíblia que tem os comentários, que tem a mentalidade desse homem chamado John Nelson Darby, que pegou os ensinos dos irmãos Plymouth, se associou, e onde se originou dessa profetisa que teve essa experiência particular de um arrebatamento pré-tribulacionista. Então, eu trouxe essas observações para que você aí faça suas considerações. Mas nós vamos para a palavra, irmãos. Nós vamos para a palavra. Nesse vídeo aqui, nós vamos para a palavra. E agora, irmãos, é que nós vamos entrar numa parte interessante desse vídeo. Tá bom? Agora aqui nós vamos entrar numa parte muito interessante. Deixa eu tomar uma água aqui. Então nós vamos agora, irmãos, eu quero entrar numa parte importante, motivos para não sermos pré-tribulacionistas e, é óbvio, sermos como os apóstolos, como toda a geração de apóstolos, pós-tribulacionistas. Pré-milenistas históricos, apostólicos, clássicos, pós-tribulacionistas. A igreja passa pela grande tribulação. E Jesus volta no último dia dos 7 anos. Então, o grande e principal, eu anotei aqui, irmãos, o grande e principal motivo, irmãos, é a Bíblia. É as Escrituras. Por que, irmãos, que eu falo isso? Eu anotei, irmãos, 7, mas eu não vou falar do 7, talvez eu deixe na descrição do vídeo a 7. Mas eu vou falar 3 aqui, irmãos, que, meu Deus do céu,
você vai ficar impactado, eu tenho certeza disso no meu espírito. Primeira delas, Jesus nunca disse que sua volta, a sua vinda, seria secreta. Não tem texto para isso. Vamos ler? Mateus capítulo 24, versículo 30. Mateus 24, 30. Olha só, irmãos, diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. O 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos é todos, irmãos, não é alguns. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo. E, irmãos, um detalhe muito importante, irmãos, dessa palavra vindo, é que ela quer dizer chegada. Irmãos, é uma chegada. No original, a palavra, irmãos, ela aponta para um retorno de uma pessoa que vem de um lugar para o outro. Então, eu vou ler aqui novamente, ó. O versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo. Chegando de um lugar, a chegada de uma pessoa, de um lugar para o outro. Claríssimo. É chegada. Agora, vamos lá. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. A mesma coisa, irmãos, a mesma coisa ali que nós vimos de Mateus, Jesus falando, Mateus capítulo 24. A mesma coisa. Agora, irmãos, olha só que coisa interessante. Jesus, eu estou falando aqui nesse primeiro item, né, dos motivos para não sermos pré-tribulacionistas e, obviamente, o nosso posicionamento bíblico pelas Escrituras, sem enfeitar, irmãos, é ler os textos com honestidade, transparência, sem querer puxar a brasa para o assado, irmãos. Eu acho que esse que é o problema, é não querer dar o braço a torcer, é sem efeito hollywoodiano nos textos. Olha só, irmãos, eu quero ler aqui porque o pré-tribulacionismo, irmãos, ele fala de uma vinda secreta, tipo lá o filme Deixados para Trás. A Bíblia está nos dizendo que todo olho verá. Jesus está falando de uma vinda, de uma chegada. Os apóstolos estão falando de uma vinda, parousia, chegada. Bem, mas o que eu quero ler, irmãos? Eu quero ler dois textos aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 4. É Bíblia, irmãos, é Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu quero ler aqui, irmãos. Olha só o que diz a King James 1611, que é a que tem o Textus Receptus, né? Um texto aí muito próximo do original, aí, fiel, né? Olha só, irmãos, o que diz aqui. Nós vamos ler, irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 em diante. Olha só o que diz.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus trará com ele. Não está dizendo aqui levará com ele. Trará com ele. Irmão, presta atenção. Deus trará com ele. Não está dizendo que vai levar para o céu. Agora, vamos continuar lendo. Dizemos, pois, isto a vós pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda, Paulo está falando aqui da vinda, parousia, chegada. A palavra parousia, irmãos, chegada. É isso que quer dizer. Agora, veja bem, não precederemos os que dormem. Então, quem morreu em Cristo, sobe primeiro, para se encontrar com o Senhor nos ares. E depois nós, os vivos, teremos o nosso corpo transformado num abrir e piscar de olhos, irmãos. Isso é um outro erro teológico que cometem. A vinda do Senhor não é num abrir e piscar de olhos. O que vai acontecer num abrir e piscar de olhos é a glorificação do nosso corpo. Porque a vinda do Senhor, ela não tem essa brevidade, rápido. Mateus vai falar sobre isso, assim como se mostra no Oriente até o Ocidente. Fala dessa extensão. Não fala de brevidade, que vai ser breve, rápido. Não fala sobre isso. É só ler os textos, irmãos, com um pouquinho de honestidade, sem puxar a brasa pro assado, que não tem como, irmãos. Olha só, o negócio vai estreitar mais aqui agora. Olha só o que diz. Porque o mesmo Senhor, agora olha o versículo 16, irmãos, é uma das chaves para entender. Porque o mesmo Senhor, quem? Quem é esse Senhor? Jesus, é claro. Descerá do céu, irmão. Descerá do céu. Descerá. Ele vai descer do céu, primeiro estágio nos ares e depois na terra. Ele descerá do céu com brado. Opa! Com brado, primeira coisa, brado. Com voz de arcanjo e com trombeta. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, e permanecermos, né? Que estamos vivos e permanecemos. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar ou nos ares. Então, irmãos, ele desce do céu, ele dá um brado com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Irmãos, uma pergunta que eu faço aqui. Esse texto está falando da vinda do Senhor. Então, irmãos, o que tem de secreto aqui nessa vinda? Vou repetir. Ele descerá do céu com brado, voz de arcanjo, a não ser que o brado do Senhor seja fraquinho para ninguém ouvir, que a voz do arcanjo, com a voz do arcanjo aí, né? Com a voz de arcanjo seja mudo, uma voz muda, e a trombeta de Deus esteja entupida por algum problema, algum defeito de fabricação, a trombeta de Deus entope naquela hora e que ninguém vai ouvir. Irmãos, aqui não tem nada de secreto na vinda dele. Quer um outro texto, irmãos? 2 Pedro, capítulo 3, e versículo 10. Olha que coisa linda, irmãos. 2 Pedro, capítulo 3, está falando da vinda do Senhor. Parousia, chegada. Olha só o que diz no 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados também, a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Agora, irmãos, estrondo. A palavra estrondo no grego é roizedon. E sabe o que a palavra roizedon quer dizer? Esse estrondo, zumbido, tá ligado à trombeta.
alto barulho. Irmãos, isso aqui não tem nada de secreto, irmãos. Isso aqui não tem nada de secreto. Agora, vamos lá. Então, não existe nenhum texto, irmãos, que divide a volta de Jesus em dois eventos na Bíblia. É uma só vinda. 2 Pedro 3,4. Estamos aqui no texto. 2 Pedro 3,4. Que diz, no 3 diz que os escarnecedores dirão assim, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Irmãos, aqui é a promessa da sua chegada, parousia. Então, olha só, irmãos, a Bíblia, ela fala de uma só chegada, de uma só vinda. A Bíblia fala, irmãos, o ensino, a doutrina bíblica fala de uma só ressurreição, uma só transformação de corpos e um só arrebatamento, irmãos. Que coisa tremenda, irmãos. Então, Jesus nunca disse que sua volta seria secreta. E nós vimos aqui, irmãos, que de secreto não tem nada. Agora, no ponto 2, não existe nenhum texto que divida a volta de Jesus em dois eventos. Agora, o terceiro exemplo, irmãos, que eu quero dar é sobre a ressurreição. A ressurreição é no último dia e precede as transformações dos vivos. Nós lemos o texto, irmãos. Então, agora, irmãos, o problema, irmãos, está exatamente, irmãos, nessa situação. Nós temos aí, irmãos, algo muito interessante dentro desse contexto. É impossível, irmãos, os pré-tribulacionistas explicarem sobre essa questão. Por quê? Irmãos, volto a repetir, só tem uma vinda, essa vinda de Mateus 24, 1 Tessalonicenses 4, 2 Pedro 3, a sua chegada, parousia. Só tem uma ressurreição, uma transformação de vivos, um arrebatamento. Só tem uma última trombeta, irmãos. Não é duas última trombeta. E também, irmãos, vamos ver aqui, irmãos. Vamos ver aqui os textos. Fica difícil de explicar. João, irmãos, capítulo 6. Vamos lá para João. João, Evangelho de João, capítulo 6. Então, irmãos, olha só. João, capítulo 6. Versículo 39. Tem muito texto sobre a ressurreição do último dia, irmãos. Último dia. Só pode ter um último dia, irmãos. Não pode ter dois últimos dias. Um último dia no início dos 7 anos e um último dia no final dos 7 anos, irmãos. Olha só. 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo que vira o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É isso que Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 15, 51, 52. É o que ele falou em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Nós, os vivos, não precederemos os que dormiram em Cristo. Então Jesus vem, os mortos em Cristo ressuscitam, porque é a ressurreição do último dia. Então, dentro do raciocínio, irmãos, pré-tribulacionista, vai ter que ter 3 ressurreições.
3. 2, 3 ressurreições. Então, irmãos, olha só que coisa. Vamos adiante. Vamos adiante aqui. João capítulo 6, versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João capítulo 11, versículo 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. No último dia. Então, para finalizar aqui, irmãos, tá? Para finalizar aqui agora, veja bem, vamos ver o seguinte: se a ressurreição será no último dia, como nós lemos os textos, e ocorre juntamente com o arrebatamento, como podem alguns afirmarem que será 7 anos antes? É complicado, porque o último dia tem que ser o último dia, irmãos. É Bíblia. Então, olha só. No caso da doutrina dispensacionalista pré-tribulacionista, como que fica? Vai ter também, assim como tem que ter 2 últimas trombetas, não sei quantas ressurreições, também vai ter que ter 2 últimos dias? Complicado. E como podem afirmar que o arrebatamento pode ser a qualquer momento? A Bíblia diz quando ocorrerá a ressurreição? Sim. Só não diz o dia e a hora exata, mas informa que será no último dia, irmãos. No último dia. E Jesus foi enfático na conversa dele com a irmã de Lázaro. Foi enfático, irmãos. A vontade do meu Pai é que eu o ressuscite no último dia. João 6, 39, 40. João 6, 44. E tem muitos textos, irmãos. Muitos textos aí. Então, irmãos, a ressurreição é no último dia e precede a transformação dos vivos. Precede a transformação dos vivos. E aqui, irmãos, nós vimos que de secreto a vinda do Senhor não tem nada. Mateus, no capítulo 24, vou ler a partir do versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande, mais uma vez. O que tem de secreto aqui, irmãos? Com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Essa palavra reunirão, você vai ver lá em Tessalonicenses. A nossa reunião. Para haver uma reunião, o que Paulo fala, eu vou ler aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Depois, versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. O encontro. A nossa reunião, a nossa união com Ele. Nos ares, irmãos. Não diz que é nos céus. E todos eles, irmãos, todos eles falam dessa chegada. E por último aqui, irmãos, eu quero ler o que diz o documento da Didaquê. Olha só o que diz esse documento da Didaquê. Muito tremendo, irmãos. Eu fiquei impactado quando eu li, estudando, né? Então, voltando a afirmar, irmãos, a razão pela qual eu creio, e tantos outros, que a igreja passará pela grande tribulação,
e ela só será arrebatada no último dia daqueles 7 anos, porque no último dia daqueles 7 anos, no último dia, no final dos 7 anos, os mortos ressuscitam primeiro e depois nós, os vivos, teremos o nosso corpo transformado num abrir e fechar de olhos. Não está falando que a vinda do Senhor é breve. Não está falando disso, irmãos. Não está. Eu até esqueci de ler esse texto aí, eu acho. Quer ver, irmãos? Ó, Mateus, glória a Deus que a gente está conseguindo gravar esse vídeo. Versículo 27 de Mateus 24. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda. Não é as vindas do Filho do Homem, é no singular. Vinda é chegada. Alguém que está chegando de um lugar para o outro. Eu já expliquei isso aqui. Mas olha só, irmãos, se mostra, assim como se mostra do Oriente ao Ocidente. Não tem nada de rapidez aqui, de brevidade. Irmãos, o texto de 1 Coríntios 15, 51 e 52 é mal interpretado pela linha pré-tribulacionista. O abrir e piscar de olhos, irmãos, é aqui, por exemplo, que tudo isso já aconteceu. Nós estamos no último dia da grande tribulação, que é os 7 anos lá. Deu 7 anos, 3 anos, os últimos 3 anos e meio desses 7, nós estamos no último dia desses 3 anos e meio. Os mortos ressuscitam, se encontram com o Senhor dos ares, e eu estou aqui falando com vocês, num piscar de olhos, pum, meu corpo é glorificado. Simples de entender. Voltando aqui, irmãos. Olha só. Então, irmãos, por isso que eu me encaixo. Porque fica fácil, irmãos. Não precisa torcer texto. Não precisa fazer malabarismo com os textos para explicar. Você viu aqui que só lendo o texto no português, na nossa língua, não precisa nem ir para o grego às vezes, irmãos. Agora, olha só o documento, no capítulo 16 da Didaquê. Depois você pesquisa aí esse documento apostólico. É o único documento de registro daquela era apostólica ali, dos apóstolos, do primeira e segunda geração. Ó, no capítulo 16, vigiem sobre a vida de vocês. Não deixem que as suas lâmpadas se apaguem, nem soltem o cinto dos rins. Fiquem preparados, porque vocês não sabem a que hora o Senhor nosso vai chegar. Prestou atenção na palavra chegar? Parousia. Vinda. Irmãos, é uma só, não é duas. Não é vindas. Reúnam-se com frequência para procurar o que convém a vocês, porque de nada lhes servirá todo o tempo que vocês viverem a fé, se no último momento vocês não estiverem perfeitos. De fato, nos últimos dias, os falsos profetas e os corruptores se multiplicarão. As ovelhas se transformarão em lobos e o amor se transformará em ódio. Crescendo a injustiça, os homens se odiarão, se perseguirão e se trairão mutuamente. Então aparecerá o sedutor do mundo, como se fosse o Filho de Deus, e fará sinais e prodígios. Apocalipse 13, irmãos, é só você ler. A terra será entregue em suas mãos e cometerá crimes como jamais foram cometidos desde o começo do mundo. Lembra de Jesus falando lá no capítulo 24 de Mateus? Tribulação essa que nunca aconteceu antes no mundo. Olha só como que finaliza a Didaquê. Então toda criatura humana passará pela prova de fogo, e muitos ficarão escandalizados e perecerão. Contudo, aqueles que permanecerem firmes na fé serão salvos por aquele que os outros amaldiçoam. Olha, então aparecerão os sinais da verdade. Agora pasmem, queridos. Primeiro, o sinal da abertura no céu. Depois, o sinal do toque da trombeta.
Aonde que tem aqui, irmãos, esse documento está batendo com Mateus 24, 1 Tessalonicenses 4, 2 Pedro 3, estrondo, trombeta, voz de arcanjo, brado. Meu Deus do céu, o que que tem de secreto na vinda do Senhor, irmãos? O sinal do toque da trombeta e, em terceiro lugar, a ressurreição dos mortos. Ressurreição sim, mas não de todos. Conforme foi dito, o Senhor virá e todos os santos estarão com ele. Então o mundo verá o Senhor vindo sobre as nuvens do céu. Tá aqui, irmãos. Procure esse documento aí. É fácil de encontrar numa livraria, na internet. Pesquise sobre esse documento, associando ele com os textos que nós lemos aqui, irmãos. Como eu falei, queridos, eu não tenho aqui a intenção de defender a linha pós-tribulacionista de forma alguma. Eu apenas quis ler os textos e quis deixar você aí, julgue você, analise os textos, mas eu creio que deu para a gente, nesse vídeo, nessa terceira parte de prepare-se para o fim, de entender um pouco. Não deu para penetrar, irmãos, em quase nada. E acredite no que eu estou dizendo, eu fui bem didático aqui e fiquei apenas no primeiro degrau, irmãos. Primeiro degrau desse assunto, da grande tribulação e do arrebatamento da igreja, irmãos. Que Deus te abençoe, que você assista esse vídeo, compartilhe, divulgue o nosso canal, para que a gente possa aí ter cada vez mais perseverança para fazer novos conteúdos. Que o Senhor te abençoe. Qualquer coisa, queridos, é só você aí deixar o seu comentário, a sua sugestão, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo, a quarta parte dessa série. Deus abençoe você.